noite, boa noite. Então vamos fazer sempre como o pai fazia nas palestras, né? Falar um pouquinho, depois volta uma música, né? Para distrair um pouco, para não ficar muito cansativo. Cada irmão, no caso, quer falar um pouco. Então eu vou falar sobre o caso desse pombinho, né? Eu acho que a maioria aqui já ouviu nós falar num programa, mas hoje eu quero aproveitar a presença do seu Mário, dono lá das terras do Rincão das Flores, em Rio Grande do Sul, aonde o pai e a família ia para lá algumas vezes para descansar. Então, depois que o pai faleceu, a gente continuou indo visitar o Rincão das Flores. E um certo dia nós estava a família lá nesse local, e por acaso apareceu este pombinho, revoando aquele local. Eu até pedi pro Sidney procurar uma foto do Rincão das Flores, para quem não conhece, ver mais ou menos o local de lá. Eu fiquei pensando, quantos lugares existe lá? Campo aberto, enorme. Aquele pombinho poderia estar voando em qualquer outro lugar. Mas por que ele apareceu do nada e ficou revoando ali em cima da casa onde o pai ficava? Ele revoava por ali e pousava num pinheiro daquele enorme, onde que dá o pinhão, né? Lá vocês estão vendo. Ele rodeava essas casas onde tem lá e pousava naquela mata lá em cima. Mas a gente olhava aquele pombinho revoando, a gente ficava com aquele desejo, né? Que aquele pombinho viesse perto da gente para a gente pegar ele. A gente procurou lá uns grãos de milho, eu pegava os milho e jogava em cima da casa, para ver se ele vinha, né? Mas não tinha como, né? Um pombinho arisco, né? Da mata. Então era impossível, na minha cabeça eu pensava, né? Isso não vai vir perto da gente. Depois o senhor Mário até pode provar isso para vocês, que lá é muito difícil de ver um pombinho. Por quê? Enquanto ele estava revoando, ele ficou, não sei se ficou uns 15, 20 minutos, um pouco mais. Do nada apareceu, acho que foi 2, 3 gavião. É ali, Zeca, vocês que estavam lá. Uns 2, 1 ou 2 gavião. 2. Então, quando eu entrei para dentro de casa, daí as meninas já ficaram apavoradas. Toca lá, os gavião estão querendo pegar o pombinho. Ele voando, tentando escapar dos gavião, e o pombinho ia para baixo, ia para cima, tentando se escapar. E as casas ali que estavam lá, todas elas com varanda, algumas que estavam com a porta aberta, janela. Ele poderia entrar em alguma casa, mas aonde que ele foi? Ele foi direto para se escapar dos gavião, entrou dentro da igreja. Aí, mais uma coisa que chamou a atenção da gente, né? O predador, as coisas, os inimigos também estão em redor de nós, tentando nos pegar. Isso eu fico imaginando, né? Mas aonde que é a nossa salvação? Para se escapar do inimigo? Dentro da igreja, né? Onde tem o respeito, claro, não são todas, né? Todos vocês já sabem, né? Não precisa a gente estar explicando. Mas eu fiquei notando aonde que o pombinho foi, né, entrar para se escapar do predador, do inimigo. Entrou dentro da igreja. E ali daí o Roberto, marido da Francine, foi lá com mais alguns e pegaram o pombinho, e hoje ele está aqui. Né, o seu Mário, se puder, só confirmar, seu Mário, aqui, pode ser aqui embaixo, só dizer para o pessoal. E até as pessoas vão te conhecer. E aproveitando também agradecer ele por ter feito o profeta, né? O nosso pai, tantas vezes ter feito ele ficar tão contente, tão alegre, né? Daquele lugar lá que ele cedeu para ele lá descansar. Só confirmar, seu Mário, que lá naquele lugar é muito difícil de aparecer pombinho, né? Boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer por estar aqui nesse encontro, celebrando 50 anos desta obra Palavra Viva de Deus. E confirmando aquilo que o João Batista falou,
lá não tem esses pombinhos. Pode percorrer em todo o local, lá no Rincão das Flores, que não tem. E nesse dia, para a surpresa de todos, ele apareceu lá. Então a gente vê que é a mão de Deus agindo naquele local. Porque a família do nosso profeta também está sempre junto conosco lá. Então é mostrar que Deus está agindo aonde a gente tem fé, a gente tem a oração, e a gente sabe que é um local que o nosso profeta amava estar ali com a sua família. Eu só tenho a agradecer por Deus ter dado-me esta graça, de ter dado esses momentos de felicidade ao nosso profeta e à sua família. Muito obrigado. Isso. Merece também as palmas, né, os aplausos, porque foi um homem que fez muito feliz o pai, né? Ele sempre falava no programa de rádio que quando ele estava estressado, queria descansar, lá era o local ideal para ele, né? Lá ele descarregava as energias, ele descansava muito. Ele sempre falou isso para vocês, né? Tá ligado aí? Tá ligado, sim. Lembrar dessa história do pombinho, que enquanto o pombinho revoava, lá o rincão lá, e o gavião atrás, né, e as meninas apavoradas lá, eu não estava junto, mas a Ana, acho que a Ana está aí, ela confirma também, né? Ela dizia, vai para casa, pai, foge dele, né? Vai para casa, pai. Onde é que ele foi, né? Para a igreja, né? Correu para a igreja. Tinha a casa dele, a casa dele não era aquela, era a igreja, né? Então, só para confirmar, é que era ele que estava ali presente, né? Essa história do pombinho, eu também falei no programa da rádio. Outro dia faz bastante tempo. Assim que o pai faleceu, né? E a gente continuamos a fazer o programa do sábado lá. E eu estava muito triste naquele sábado, né? A saudade do pai, e comecei a lembrar dele. E pensei, eu não vou fazer o programa hoje, não vai ser possível, né? A saudade está demais, como é que eu vou falar dele? Estava tudo muito recente, assim. E aí eu estava lá no meu quartinho, lá pensando que não dava. Pensei, mas eu vou criar força, vou tomar um banho e vou dar jeito, né? Nem que seja vou lá só falar com meus irmãos que eu não consigo fazer o programa, mas não vamos deixar de fazer o programa, né? E subi lá para o meu quarto, tomei um banho, e esse relógio era dele, né? Daí comecei a me arrumar para ir para o programa, botei o relógio, pronto, voltou de novo, né? Aquele sentimento de não dá para fazer o programa. E aí tem uma varanda no meu quarto ali. Eu fui para a varanda e comecei a pedir assim, pai, por favor, me dê uma inspiração, né? Me ajuda, tira esse sentimento de mim que eu preciso fazer o programa. As pessoas estão esperando. Um pombinho desse também veio, né? Lá na Itaquara também não tem pombinho. Ele veio, revoou, pousou em cima da igreja ali. Eu moro atrás da igreja, talvez dá uns 2 metros de onde eu estava, no pombinho ali, né? Eu acho que se eu levasse a mão, ele viria para mim, o pombinho, né? Mas eu já comecei a chorar. E como, meu Deus, é o pai que está aí, pai. Falando, quem visse pensava, é um maluco falando com o pombo. E fiquei ali falando com o pombinho, ele parou lá, né? Daí desceu um pouquinho, eu desci rapidinho lá embaixo, falei para a Marlene e para os meus filhos, vem cá ver se não é interessante isso aqui. Corremos lá e estava ainda do lado da igreja. Bati bastante foto e aí fui fazer o programa, já mais aliviado, né? E mostrei, acho que muitos viram daqui, né? Que estão aqui, acho que viram, nessa foto eu tenho até hoje. Então ele vem, né? É um pássaro, como diz o padre Rômulo numa homilia, né? O símbolo da paz, né? O símbolo do Espírito Santo é o pombinho. Então, por que o profeta, sendo um enviado de Deus, que no nosso entendimento já está lá na glória de Deus, usou também a avezinha para poder se aproximar da gente, né? Essas histórias são muito interessantes. Outra coisa, Zeca, também me chamou a atenção aqui, quando nós estávamos ali na entrada, a Aline não queria soltar o pombinho, ela gosta muito do pombinho, né? Fica preocupada, mas ele vai fugir, toca, e depois a gente não pega mais. Não, vamos ter fé e vamos acreditar que a gente soltando o pombinho lá em cima do altar, e ele vai dar algum sinal. Então vocês notam que a gente soltou ele podia voar em qualquer outro lugar. Por que ele está aqui? Né? A gente não tendo um sacerdote hoje, quando Jesus apareceu para João Batista,
Quem que veio abençoar e veio em cima de Jesus? O Espírito Santo, em forma de pomba. E aqui, ele está aqui em cima desse altar, onde está o vinho. Não tem um padre para abençoar esse vinho. Mas Jesus aqui, ó, botou ele aqui para abençoar esse vinho, para depois nós todos tomar esse vinho abençoado pelo Espírito Santo, né? Vamos ter fé, né? Se nós estamos aqui porque temos fé. Então isso aí para mim também é um grande sinal. Essa história do vinho ainda vocês vão ouvir, tá? A gente botou o vinho aí, mas tem uma história sobre o vinho. Depois eu vou pegar a mensagem que está aí e vou ler para vocês entenderem o porquê do vinho, né? João Batista falou bem certinho. A gente está sem padre. Hoje eu estava falando quando chegou aqui a Sani, né? E a Bárbara, né? É a Bárbara, né? A Sani e a Bárbara chegaram juntas e eu estava falando para elas desse... Para mim é um milagre, né? Ter acontecido João Paulo II, São João Paulo II e a Santa Paulina estarem aqui em imagem, representando aqui também o céu, né? Nessa festividade aqui do Jubileu do Profeta. Então eu estava pensando, falando para elas, será, né? Sem julgamento nenhum, mas será que não era para estar sem padre? Né? Não estou julgando nenhum padre que já passou pela obra, muitos padres foram ótimos na obra, mas se Deus enviou o profeta em nosso meio, pensem todos vocês junto conosco, se Ele enviou o profeta nos nossos tempos, mandou 4.708 mensagens, né? Em várias mensagens ele fala sobre o respeito que ele quer com o altar, o respeito que ele quer com quem representa ele aqui na terra, que é o sacerdote, né? E o sacerdote dizer que não vai fazer, então será que ele estaria digno de estar aqui? Eu não estou julgando, eu estou só assim questionando, né? O porquê. O profeta começou essa obra, os sacerdotes não aceitaram ele, né? Depois muitos sacerdotes vieram, acompanharam, ajudaram muito, né? Muito. Nós somos gratos a todos os sacerdotes que nos ajudaram, levaram essa obra à frente também junto com o profeta, mas quando o profeta faleceu não tinha sacerdote, né? Para dar a extrema-unção aí para ele. Agora, no encontro, que foi o último encontro, né? A última conferência, não tinha sacerdote. Agora, esses 50 anos que é o jubileu, não tem sacerdote. A gente deve pensar um pouquinho, né? Será? Por quê? Eles não estão agindo corretamente como Deus pede, né? Se Ele deixou ali, nessas mensagens, como Ele quer que o sacerdote haja, né? A gente procura um sacerdote, faz de tudo para que ele seja, assim, confortado, né? Que ele se sinta bem onde ele está, ali no santuário. A gente respeita o máximo possível, mas só que nós temos um caminho para cumprir, né? Então muitas pessoas julgaram, vamos dizer assim, ou pensaram, vão mudar, não julgaram, pensaram de uma forma errada, né? Que nós fomos demais, nós estávamos sendo muito exigentes, mas esse último sacerdote nós esperamos 3 anos e 2 meses para ele cumprir aquilo que lá no comecinho, quando ele chegou, nós falamos para ele, tem que ser dessa forma, tá? Eu vou fazer, para depois, quando a situação foi apertando, a gente cobrou um pouquinho mais sério, não, eu não vou fazer, então não vai poder ficar aqui dentro, né? Não tem como a gente largar, como agora vocês estão aqui comemorando junto conosco 50 anos de uma obra, né? 50 anos de evangelização, 50 anos de muito sofrimento, mas de muita alegria, porque quando a gente conquistou vocês todos, é muito prazeroso para todos nós, e nós então de uma forma, não só trair Jesus, né, que é o mais sério de tudo, mas trair vocês todos também, porque vocês hoje, né, essa obra está em pé, ela começou e está em pé até hoje, porque vocês nos ajudam também, né, vocês mantêm a sua obra viva e em pé. Porque o que adiantaria estar só a família Conceição lá dentro do santuário se nenhum de vocês participasse mais? Então nós temos esse compromisso com vocês também. Vocês confiam na gente, né? Quando o profeta, um dia estava eu, o Alex e ele no carro, acho que o João Batista não estava, né? E ele começou a puxar por um assunto que para mim não estava agradável, né? Falando de nos deixar
que ele vai chegar um momento que vai partir. Daí eu disse para ele: pai, se o pai continuar com essa conversa, eu não vou ajudar mais o pai. Aí ele só olhou para trás: Zeca, alguém vai ter que ficar. Então ele já estava, né, talvez lá no inconsciente dele, mas já estava assim, sabendo que uma hora, todos nós sabemos isso, né, que uma hora a gente vai partir, mas então já estava nos preparando. Então aprendi por 50 anos, né, quando ele partiu eu tinha 50 anos, por 50 anos sendo educado por ele, de uma forma que só me dá prazer a vida inteira. Quanto mais eu penso, mais contente eu fico por ter tido ele como meu pai, né, como meu instrutor aí na vida. Como que eu posso trair ele, dizer que não, eu vou fazer agora porque vai chegar uma pessoa que vai nos ajudar, um sacerdote, um bispo, que seja, e eu vou trair todos esses 50 anos que passou na minha vida, né? Não posso fazer isso. A conversa que a gente tem em família lá, muitas pessoas pensam assim, né? Poxa, mas eles vão lá para o programa da rádio, falam tanto, estão sempre se queixando, estão sempre falando, ou sempre estão puxando coisa lá do passado. Mas se você estivesse no nosso lugar, vocês iam ver que é um pouquinho diferente, sabe? É um pouquinho diferente. Assim, a nossa vida, a gente comunga isso o tempo todinho, né? No meu caso, que eu trabalho já com o pai desde 89, o tempo da gente todo, a Marlene, a minha esposa, reclama que eu não tenho tempo para ela, né? Mas é assim, a gente está vivendo as 24 horas do dia para essa obra, né? Então, a nossa cabeça não entra outra coisa. Tento, né? Eu vou lá ver um filme, uma coisa, para tentar se mudar um pouquinho, mas não dá, né? Não é porque eu não quero, não dá mais. Isso está entranhado dentro da gente de uma forma que não tem como tirar. Então, lá do passado, né? Lá quando eu era jovem, o pai falava que é assim, aquilo foi, tipo assim, criando raiz dentro da gente, que hoje não importa mais se é uma pessoa aí de alto nível, vamos dizer assim, né? Um eclesiástico aí que seja um bispo, que viesse falar com a gente, claro, a gente vai respeitar, mas mudar isso não muda mais, não tem como, né? É preferível a gente, então, dentro de uma educação, como foi feito, né? Conversamos, não deu para ficar, saiu, foi tudo certo, mas concordar, não. Trair a Jesus, jamais, né? E também em respeito a todos vocês que nos acompanham, né? As pessoas, quando a gente conversa, dizem: não, Zeca, mas vocês fizeram daquela forma lá, está tudo certo. Por que está tudo certo? Porque confia. Então a gente não pode trair essa confiança, né? Como eu sempre falei, quando me dão um espaço para falar, depois é difícil tirar, né? Me dão um espaço, é difícil tirar o espaço. Mas eu sempre falei, né? Que a gente faz o programa lá com muito carinho, com muito amor para todos vocês. Então não tem como a gente fazer de uma forma diferente, né? Não tem como a gente querer, assim, não, hoje eu vou fazer para agradar alguém. Não dá, né? Simplesmente não dá. A gente vai lendo as mensagens vai reanimando a gente de novo, a gente vai revivendo aquilo que já passou, né? E quando a gente percebe, já saiu da boca para fora. E o pai também falava sempre isso, né? Depois que sair daqui não tem mais volta, já foi, né? Então, a gente tem um cuidado muito grande, mesmo sendo assim nós somos pessoas simples, mas não somos ignorantes, né? Ali em nossa família são todos simples, mas burro ninguém é, né? Hoje em dia é difícil achar alguém, uma ignorância, eu vou dizer assim, não, essa pessoa é analfabeta, é burro, é difícil hoje em dia, né? Porque a vida ensina. Então esses anos todos que a gente aprendeu, a gente faz de tudo para não errar, o que é impossível, a gente sempre erra, mas para também não magoar as pessoas, né? E infelizmente, às vezes, a gente, para fazer aquilo que Deus pede, a gente magoou alguém, né? As pessoas às vezes estão endeusando, né, alguma situação lá, não pode acontecer isso, né? Eles são os filhos do profeta. Não pensem dessa forma, né? Nós somos seres humanos iguais a vocês, nós temos o nosso dia a dia, nós temos a convivência com a família, os jovens, né? Muitos julgam que os nossos jovens, os filhos ou os netos do profeta, fazem coisa errada, andam por caminho errado, mas quem não faz coisa errada? Quem não anda às vezes por caminhos errados? A gente puxa a orelha, a gente tenta consertar, mas não é fácil, né? Quem tem filho hoje, quem tem filho jovem, sabe que não é fácil. Mas uma coisa, eu tenho uma convicção dentro de mim, né? Se nós fomos escolhidos, como tem uma mensagem que Jesus fala, quem eu escolhi, eu não volto atrás. É a pessoa que não quer. A pessoa que não quer caminhar junto, daí é outra história. Mas Deus não abandona ninguém. Então, se nós fomos escolhidos, nós que eu estou falando, nós, né? Vocês todos, vocês que nos acompanham aí através da internet,
nós fomos escolhidos, nós temos um compromisso. E esse compromisso nós temos que honrar. Respeitar e amar a Deus e amar o próximo como a nós mesmos, nós temos que respeitar. Nós não conseguimos mandar na vida das pessoas, né? Não tem como eu dizer para o meu filho, não faz. Ele já é adulto, ele vai fazer aquilo que ele quer. Mas eu posso, de vez em quando, puxar a orelha dele, né? Eu tenho que estar o tempo todo chamando a atenção dele. Outra coisa que eu sou grato a Deus, né? Nas minhas orações eu sempre agradeço a Deus, é a família que Ele me deu, né? A família dos meus irmãos, minha mãe e pai, mas a minha família que eu constituí, né? A minha esposa e os meus filhos trabalham comigo. É uma graça muito grande que eu acho que eu recebi. Tem a Tati que trabalha no escritório, o Luiz Roberto faz, que é o Bambam, né? Faz o papel que eu fazia na época junto com o pai, está disponível para mim às 24 horas, e a Ladia e a Odete cuidam da igreja, né? Dão a atenção lá para a Aline, para a Graziele, para a mãe. A Odete, que tem muita, por isso que eu digo assim, muitas pessoas falam, né? Às vezes sem pensar, talvez por maldade, não sei, mas elas são jovens, né? Não tem como elas não são freiras enclausuradas ainda, né? Que estão trancadas dentro de um convento. Elas são jovens, elas precisam viver um pouquinho, ter o contato com o mundo. Então às vezes saem, vão fazer as festinhas delas, mas hoje, por causa desse bendito celular, tudo está na mídia, né? Então as pessoas veem e já o julgamento vem. Mas elas têm as 24 horas delas também, bem dizer, se dedicando para a igreja, né? A Odete e a Ladia o tempo todinho também, se não é cuidando da casa lá, ajudando a Marlene, que é bem pouco, elas ajudam muito pouco a mãe, a minha esposa, né? E está o tempo todo ou na igreja ou lá com a Aline e a Graziele e a Ana. Estão fazendo favor o tempo todo, levando o povo para quando precisa, vão de volta, as duas dirigem agora. Então assim, eu sou muito, muito grato a Deus por ter elas, né? Essa minha família, no caso, que trabalham junto comigo, me dão assim, mais segurança para eu estar à frente, levando o trabalho da forma que levo. E sem contar então meus irmãos, né? Que também me apoiam em tudo. O pai, quando estava aqui entre nós, corpo e físico, se os filhos não estivessem do lado dele, eu acho que meus irmãos concordam comigo, ele não conseguiria fazer o trabalho dele, né? Que o pai era muito amoroso. Então Deus tocou também em cada filho para poder estar ali junto a ele, né? Eu não vou dizer que eu sou igual ao pai, né? Mas para mim fazer o meu trabalho, se os meus irmãos também não estivessem junto comigo, também seria impossível de eu fazer, né? Então, graças a Deus, a nossa família continua assim, de uma certa forma, unida. É um fazendo sempre um papel para ajudar o outro. E é isso que a gente aprendeu. E é isso que eu acho que Deus quer de nós, né? Estava falando outro dia aqui também, nesse pavilhão aqui mesmo. Eu tentei trabalhar lá fora de outras formas. O João Batista tentou várias, muito mais do que eu. O Alex trabalhava lá fora, continua até hoje tentando fazer alguma coisa, mas Deus não quer isso, né? Deus quer todos nós, os filhos do profeta, nesse caminho, para atender o povo, para estar disponível quando vem alguém lá no santuário, ter alguém da família para atender. Então não é brincadeira, são 50 anos, né, de evangelização que a gente vem lutando. A gente ouve todo tipo de barbaridade, mas eu, graças a Deus, já estou um pouco mais escolado, né? Acho que vocês já perceberam que, assim quando o pai faleceu, para o dia de hoje, eu já estou um pouquinho diferente, né? Espero que esteja, mas eu acho que estou sim, mais calmo, né? Eu consigo absorver mais as críticas e os problemas que a gente tem na obra aí, que não são poucos, mas nesse jubileu a gente tem que festejar agradecendo, né? Agradecendo o que nós somos, o caminho que a gente está, aonde estaríamos, né? Se não tivéssemos sido chamados por Deus, talvez estaríamos lá fora também, fazendo coisas erradas, mas então agradecer. Esse jubileu é uma festa que a gente tem que parabenizar esse amado profeta, que evangelou por 45 anos, mas a todos nós, a todos vocês também dar os parabéns, por nos manter firmes, né? Aqui na caminhada tem pessoas aí de 20 e poucos anos, 30 anos, né? Junto, caminhando firme, enfrentando problemas também com a família, né? Mas não desiste, porque nós temos que honrar a Deus. A honra que nós devemos dar é a Deus. Entre nós, nos tratarmos como irmãos, né? Nós somos irmãos de caminhada.
Eu acredito que muitos de vocês também estão como nós. A própria família nossa, nosso sangue, às vezes não quer conversa com a gente. E olha o que vocês fizeram, né? Muitos aí viajaram a noite inteira. A Mila Gomes lá e a mãe dela, né? Desde sexta-feira viajando para estar aqui, né? Então isso é um carinho que a gente tem que receber e agradecer para todos vocês, tá bom?